Este vídeo aqui é para você que quer passar no vestibular do Einstein no final de 2024. Exatamente. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você, para que você seja aprovado em medicina em menos de um ano. Débora, nós estamos tão longe do vestibular e você já está falando do vestibular do Einstein do final de 2024? Exatamente. Eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ele no dia 6 de novembro. Acabou de acontecer o vestibular do Einstein, né? Aconteceu no dia 2 de novembro, nós estamos gravando aqui. Se você já acompanha o nosso perfil há um tempo, você deve ter estado um pouco melhor na prova, porque já me ouviu falando muito sobre a mudança que esse ano, de 2023, os vestibulares, no final do ano de 2023, teríamos ali a mudança de ciclo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, certo? Se você é novo, não pegou isso, é a oportunidade de você pegar essa dica agora e levar para os próximos vestibulares. Mas vamos recapitular, tá? Débora, o que são ciclos? Por que Einstein? E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso para que você se prepare da melhor maneira possível. Tudo bem? Então, olha só. A Banca Vunesp, ela prepara diversos vestibulares de medicina todo ano, mais de 40. Dentro desses mais de 40 vestibulares, nós temos faculdades públicas e faculdades particulares. O Einstein é um desses vestibulares e é uma faculdade particular. O que acontece? Nós temos um volume muito grande de provas, nós temos ali uma diversidade muito grande de níveis, de características, de situações de vestibular. Então, cada prova ela tem o seu ciclo. O que é um ciclo? É uma sequência lógica para a prova acontecer. Então, a prova ela tem uma sequência, ela vai acontecendo, em determinado tempo ela muda um pouco essa sequência. Todas as provas da Banca Vunesp mudam junto? Não. Tem alguns vestibulares que ela muda o ciclo a cada 5 anos. Tem vestibulares que muda a cada 3, tem vestibulares que a cada 7. Aí depende muito do vestibular, da concorrência, do objetivo, como está andando ali o desempenho dos alunos dentro do vestibular. Porém, tem alguns anos que coincide ali, ó, é o ano da mudança. E vai ter uma mudança ali mais significativa nos vestibulares como um todo. E o ano do vestibular de 2023 para 2024, esses vestibulares estão acontecendo no final de 2023 para iniciar em 2024, foi, né, quem já acompanhou o nosso perfil há um tempo, me viu falando isso o ano inteiro, que seria esse momento de mudanças significativas, certo? Então, como era esperado, aconteceu. No final, então, o Einstein foi uma das provas, mas todos os outros vestibulares aí que estão acontecendo, eles estão apresentando alterações. E os próximos que virão, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não aconteceu o FAMERP, não aconteceu o FAMEMA, ainda também não aconteceu o Unifesp, o Nesp. Débora, vão ter mudanças nesses vestibulares? Sim, FACISB, ABC, todos esses vestibulares vão vir com uma carinha aí, com algumas alterações. Por quê? Porque é o ano da mudança de ciclo de forma mais significativa. E, Débora, só que você está falando, no início do vídeo, você falou sobre passar no Einstein no final de 2024. Exatamente, para iniciar em 2025. Por quê? Porque essa mudança acentuada, ela aconteceu agora, nesse vestibular. No próximo ano, nós vamos ver um vestibular que vai fortalecer essa alteração. Isso é importante, tá? Então, olha só, volta a ser o que era? Não. Vai manter o que é agora? Não. Ela vai fortalecer. O vestibular do Einstein, ela vai passar por um período de alterações, onde vai fortalecer essa nova cara, esse novo formato de vestibular, até acontecer essa nova mudança de ciclo e dar uma nova cara. Então, Débora, a prova do ano que vem vai ser igual ou super parecida com esse ano? Vão ter mudanças, porque nós vamos favorecer, nós vamos fortalecer a característica desse vestibular. Vão ter várias coisas semelhantes e algumas alterações para realmente fixar. Porque quando tem uma mudança muito grande, uma coisa importante para você saber, não se cobra tudo que poderia. Por quê? Porque já existe uma mudança, já existe um impacto ali da mudança. Então, essa mudança ela vai sendo gradativa e vai subindo ali o nível dessa exigência durante o período que ela está dentro daquele ciclo.
depois muda o ciclo e começa todo esse processo de novo. Então, o que é importante você entender? Entender quais foram as mudanças desse ano para que você fortaleça o seu estudo, fortaleça a sua preparação, para que no final de 2024 você esteja pronto para essas alterações que houve e que vão haver ainda, né, no final do ano que vem, e consiga a sua aprovação. Para isso, eu trouxe aqui algumas dicas importantes para vocês. Então, olha só, gente, uma coisa que eu falo desde o começo do ano de 2023, tá? Tem alguns conteúdos que eles são extremamente esperados na nossa prova. E isso a gente não pode errar. Foi o que eu disse desde o começo do ano, então os alunos não podiam errar esse ano. Por quê? Porque desde janeiro eu estou falando, olha, vai cair tal matéria, se prepara para isso, se prepara para aquilo. Então, essas matérias que a gente tem certeza, elas não podem, eu não posso perder uma questão dessa, tá? E aí existem as matérias que fazem a transição, que elas mudam, grau de exigência, e aí tem algumas coisas que a gente espera, né? Então a gente tem que se preparar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a prova do Einstein, que aconteceu ali no dia 2 de novembro, para a gente citar algumas coisas importantes e para deixar você já ligadinho de coisas que você precisa ficar atento para o nosso próximo ano, nosso próximo vestibular. E, gente, já vou adiantar aqui. Se você quer Einstein ou qualquer outra prova que a Banca Vunesp prepara, esse perfil ele é para você. Por que existe o Exata Sem Mistério? Para que você atinja a sua aprovação em medicina em menos de um ano, em qualquer faculdade que a Banca Vunesp prepara. Então, se você não é inscrito no canal, se você não segue no Instagram, tá perdendo tempo e tá perdendo dica, tá? Se você é novo aqui, olha, você já podia saber o que esperar dessa prova que aconteceu desde o começo do ano, porque eu venho falando frequentemente sobre isso. Então, não perca mais nada. Já se inscreve, liga o sininho, segue no Instagram. Para quê? Para que você não perca essas dicas, essas informações extremamente relevantes para a sua aprovação. Vamos comentar aqui da prova? Vamos lá, ó. Vou compartilhar aqui. Eu vou deixar o maior, aqui um pouco maior, só para a gente conseguir ver, tá? Eu vou comentar com vocês aqui a prova de exatas. Nossos professores fizeram biologia, a gente analisou a prova como um todo, né, para ter uma noção de grau de complexidade, mas é importante você entender isso. O que aconteceu esse ano, que também é uma tendência para o próximo ano? Nós sempre temos, né? Uma coisa importante aqui, ó, vou comentar isso para vocês. Nós sempre temos 3 provas no Einstein: a objetiva, a dissertativa e a redação. Há alguns anos, né, antes da mudança de ciclo, nós tínhamos questões mais exigentes na dissertativa e um pouco mais leve na objetiva. Não foi o que aconteceu esse ano, né? Não só no Einstein, também em todas as outras, na Santa Casa, em outros vestibulares. Este é o ano, eu vim falando sobre isso, de uma prova mais básica, mais raiz, dentro da banca. Então, o que está acontecendo e é esperado para as próximas provas que virão ainda? Uma prova dissertativa, conteúdo base raiz bem fundamentado, para o aluno que sabia conteúdo base, mas não muito complexa, e uma prova objetiva mais exigente. Débora, eu posso esperar isso para o próximo ano? Pode. Final de 2024, espere questões ali mais trabalhosas na parte objetiva, e na dissertativa uma prova que, se você conheceu o conteúdo base da banca bem fundamentado, você vai conseguir fazer essa prova e gabaritar. Então, vamos lá, ó. Química, gente, uma prova extremamente simples, tá? Então, assim, a prova de Química do Einstein foi uma prova para que todos os alunos conseguissem gabaritar. Então, foi uma prova, assim, muito simples, muito simples. Einstein, normalmente, as provas, não só o Einstein, né? Mas as questões objetivas de Química da Banca Vunesp, gente, elas tendem a ser bem mais tranquilas. O aluno que estuda para a banca, ele tira de letra essas questões de forma muito simples. Bastante conceito, reações aqui, grupo funcional orgânico, que é importante, grupo funcional inorgânico, reações orgânicas, tudo isso, coisas bem esperadas, que a gente comenta aqui durante o ano inteiro. Então, química, ó, tipos de reação, assim, nada de extraordinário. Química não tem nada extraordinário. Então, assim, Débora, eu quero gabaritar a prova de Química da Vunesp, Einstein ou qualquer outra. Se você tiver o conteúdo base da banca e o conteúdo específico sobre os tópicos, você gabarita com muita facilidade, tanto objetiva quanto dissertativa, porque não tem para onde correr. A Banca Vunesp é uma mãe e a prova de Química é uma belezinha. Então,
É muito difícil um aluno não conseguir gabaritar essa prova, porque o aluno está estudando, né, gente? Uma coisa importante. O que eu estou falando aqui é para os alunos que estão estudando de forma focada e orientada. Tudo bem? Então, química não é um problema. E não pode ser. Por quê? No Einstein nós temos objetivos e dissertativa de química. Então, não pode ser química, física, matemática, biologia. No caso do Einstein tem inglês na dissertativa, né? Mas as 4 matérias têm um peso gigante. Se você quer Einstein, você tem que fazer isso em segundos. Tem que estar muito claro, muito objetivo isso para você. Novidade aqui, ó, mudança no ciclo. Eu não sei se vocês que estão aqui já prestaram outros vestibulares, se vocês fizeram provas antigas, mas essa matéria aqui, ó, é uma matéria de um ciclo que antecede a que nós estávamos. Então, o ciclo que nós estávamos até o ano passado não tinha engrenagem, era um ciclo anterior e ela apareceu. E era muito comum em provas níveis 2. O Unesp caía bastante isso. Tem algumas provas da Banca Vunesp que nós tínhamos essa característica aqui e ela caiu no Einstein. Débora, isso aqui, essa engrenagem, esse tipo de questão, ela pode cair na FAMEP, na FAMEMA ou em outros vestibulares? Pode. Gente, lembra o seguinte, nós temos provas níveis 1, 2 e 3. O formato vai mudar, beleza? Débora, é certeza que vai cair engrenagem? Não, não é certeza. Por exemplo, esse é um tipo de questão de FAMEMA? Não, não é uma tendência para FAMEMA. Mas é um tipo de questão para a Unesp? É, entendeu? Só que vai cair com essa mesma cara, com esse mesmo formatinho do Einstein? Não, porque a Unesp ela é interdisciplinar, porque ela é uma prova nível 2, e a Einstein é uma prova nível 3, extremamente objetiva e direta. Então, tem algumas particularidades que você precisa dominar para se dar bem, mas é um conteúdo para a gente revisar, para ficar atento, tá? Então, tá aqui, ó, um conteúdo da mudança, né? Nunca caiu esse tipo de conteúdo dentro do Einstein. Por que caiu dela? Por que isso era esperado? Mudança de ciclo, mudança de formato. Outra coisa importante aqui, ó, quanto tempo tem que não cai torque nas nossas provas? Débora, o que caiu? Mudança de ciclo. É uma tendência, a gente, é claro que no próximo ano, vai cair torque de novo desse jeito? Não. É por isso que uma coisa que eu falo com vocês, né, e é importante vocês terem isso claro, que o mais importante, ó, pega essa aqui, vou até tirar para vocês prestarem atenção no que eu vou falar agora. Pega essa dica aqui, ó. Mais importante que fazer provas anteriores não é você dominar todo o conteúdo que caiu. É importante você fazer a prova anterior, é importante você dominar esse conteúdo que caiu. Mais importante que isso é você saber o seguinte, me baseando nisso, quais são as possibilidades para o final do ano que vem? Então, se caiu torque, engrenagem esse ano, o que poderia cair no próximo ano? Isso é o diferencial. Por quê, Débora? Porque pare e pensa aqui comigo. Todo aluno que quer passar no Einstein em qualquer outro vestibular no final do ano que vem, ele tem que, no mínimo, fazer as provas anteriores. Gente, isso é base, tá? Isso é básico para qualquer aluno que quer passar em medicina. Então, se você quer passar em medicina, seja em qual for a faculdade, o que se espera, no mínimo, é que você faça as provas anteriores. Isso vai te garantir bom resultado? Claro que não. Claro que não. Porque se isso garantisse bom resultado, vários alunos que não passaram e que já não passaram no primeiro, segundo, anos atrás, teria passado. Porque é óbvio. Isso é o óbvio. A gente tem que fazer. O que vai te garantir bons resultados, o que vai garantir para você a aprovação é você entender o seguinte, partindo do que foi cobrado até agora, qual que é a tendência para 2024? E treinar isso. Por quê? Porque se você treinar essas possibilidades, treinar o que pode aparecer na sua prova, você tem vantagem com relação aos alunos que não têm isso. Porque os alunos que estudam a prova anterior, ele tem a base até aquele ano. Então, aparece uma coisa nova, é uma surpresa. Então, para muitos alunos que não estavam esperando a mudança, essa prova se tornou muito difícil. Por quê? Porque mudou linguagem, mudou o grau de complexidade, mudaram alguns conteúdos. Então, assim, foi uma novidade, tá? E aí tem relatos de vários alunos que saíram chorando, que nem tentaram fazer a prova, porque foi um surto na hora, porque mudou a prova. Agora, você que está aqui nesse vídeo agora, você está ouvindo, olha, não sei quando é que você está vendo, né, mas eu estou gravando em novembro. De novembro de 2023, você já está ouvindo que na próxima prova nós teremos essa
esse fortalecimento desse conteúdo. Então, você pode se preparar. Débora, já que caiu o torque esse ano desse jeito, quais são as próximas tendências para 2024? É disso que nós precisamos falar. É isso que nós precisamos trabalhar. É nisso que nós precisamos focar. Por quê? O que já foi, igual, gente, não vai ter. Não vai ter uma questão igual no ano que vem. Eu tenho que pensar o seguinte, se esse ano cobrou até aqui, o que agora eu posso esperar? Essa é a sacada. Esse é o diferencial dos alunos que vão ser aprovados no final de 2024. Tudo bem? Então, só mostrando aqui para vocês entenderem. Então, são duas matérias que muitos alunos não estavam esperando, mas era a mudança, né, gente? Ó, uma coisa importante, a gente tem que saber quais são as matérias equivalentes que vêm para substituir a outra. Então, olha só, uma sacada. Engrenagem veio substituir o quê? O que caiu ano passado que não caiu nesse? Que engrenagem vem com o mesmo grau de complexidade? E torque. Isso, gente, essa análise, ela é fundamental. Então, aqui, ó, nós temos aqui a parte de gases também, né? E super esperado, né? Esse tipo de questão, super esperado, né? Vergência, lentes, a parte de óptica, de uma forma geral, extremamente esperada. Campo é uma tendência para praticamente todas as provas desse ano, de forma muito simples. O ano que vem, talvez um pouco mais complexo, mas esse ano, muito simples. Mas ele está aqui para a gente. Depois, não podia faltar a parte de matemática. Uma prova mais exigente do que alguns anos. Olha assim, ângulos. Então, os alunos que dominavam esse conceito de ângulos se deram bem. Aqui, ó, muito tranquilo também, ângulos internos, ângulos externos, conceitos muito simples, mas muito bem fundamentados. Olha aqui, ó, uma coisa que mudou, não se esperava isso aqui dentro do Einstein o ano passado. Para esse ano, sim. Situações, problemas, a gente tem que fazer, né, gente? Importantíssimo para nós. Olha aqui, ó, umas equações, bacana. Gente, se você pegar essa prova desse ano e pegar a prova 2, 3 anos atrás, vocês vão perceber que está mais exigente. É a mudança de ciclo, beleza? Mas nós falamos aqui uma coisa bem bacana para quem já acompanha o canal. Podia esperar a probabilidade, matéria base, conteúdo base da prova. Isso sempre cai. Podíamos esperar a situação problema, sempre cai. Faz parte do conteúdo base da nossa prova. Só muda o quê? O formato. Poderíamos esperar o quê? Geometria plana e espacial. Faz parte do conteúdo base. Se a gente tiver clareza disso, a gente ganha bastante questões aí, tá bom? Isso é bem bacana. Unidade de medida é uma coisa extremamente importante. Aqui também, ó, se eu não me engano, é uma questão de situação-problema. Isso, bacana, gente, que foi dito, tá, para vocês, para quem já acompanhava aqui antes, né, nosso perfil. Lembra que a gente fez alguns levantamentos com vocês? Espere pelo menos umas 2 questões de situação-problema, 2 a 3 geometria plana. Gente, isso é muito legal. Por quê? Quando você tem essa clareza, você procura esse tipo de questão e você ganha tempo. Então, é importante você ter clareza. Então, Débora, eu quero passar no final de 2024. Você tem que pegar essa prova, né? Você tem que fazer as provas anteriores, inclusive essa, analisar todo o contexto que nós temos e se perguntar quais são as próximas tendências. Se é VUNESP que você quer, acompanhe o perfil. Durante muito tempo a gente vai falar sobre dicas, resolver provas, falar sobre, inclusive, essas tendências. É bem bacana. E uma pergunta que eu vou responder aqui, não tem como dar números exatos, mas houve uma dúvida sobre, Débora, vai diminuir a nota de corte, partindo do princípio que dissertativa foi um pouco mais tranquila, objetiva foi um pouco mais complexa, vai diminuir a nota de corte? Gente, vamos pensar o seguinte, o Einstein, a gente precisa acertar uma quantidade eu preciso ter uma quantidade de acertos que me coloque entre os primeiros 540, certo? Por quê, Débora? Porque os primeiros 540 vão para a mini entrevista e a mini entrevista pode mudar o jogo de muita gente. Então, quem está lá na frente pode descer, quem está lá embaixo pode subir. Então, eu preciso estar entre os primeiros 540. No ano passado, é claro que assim, é muito difícil falar sobre quantidade de acertos na objetiva, porque depende muito da sua dissertativa, e aí a dissertativa depende do critério de correção, do que você fez, vai ser aceito, se não vai, e da sua redação. Mas no ano passado, nós tivemos alunos com 40 acertos que foram super bem na dissertativa e na redação e que aprovaram, entraram no Einstein. Esse ano, Débora, será que com 40 é possível entrar?
Provavelmente sim, se você for muito bem na dissertativa e na redação. Por quê? Porque a prova dissertativa e a redação, a redação é difícil ficar mais fácil ou mais difícil, porque a redação tem toda uma estrutura. Mas as questões dissertativas, elas sim estavam relativamente mais simples. Então, se espera o quê? Que o aluno gabarite ou quase chegue próximo disso, próximo de gabaritar. Então, o aluno que atingiu 40 questões no Einstein esse ano, ele pode considerar que ele foi muito bem, partindo do princípio que foi uma prova mais exigente que anos anteriores. Mas não vai deixar de cobrar dele um ótimo resultado na dissertativa, que foi mais fácil. Então, a dissertativa este ano não é um grande diferencial. Por quê? Se espera que o aluno que estudou focado se dê muito bem nas dissertativas. Então, o diferencial realmente serão as questões objetivas e a redação, claro, como sempre. Então, se você quer passar no Einstein no final de 2024, nós precisamos fazer essas análises, ver todas essas possibilidades, como vai ser cobrado. Inclusive, se você quiser fazer essas análises comigo, Débora, quais são as possibilidades para o final de 2024? Qual que é a nova tendência? Deixa nos comentários, porque o seu comentário vai me motivar a vir aqui gravar esse conteúdo para você. Então, deixa aqui nos comentários que eu volto e a gente fala sobre isso, ok? Então, olha só, dica importante, faça as provas anteriores, mais que isso, quem faz só o anterior, ele acaba deixando um pouco a desejar. Precisamos projetar a prova do final do ano que vem. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha esclarecido, inclusive, a mudança, e essa mudança que vai ser fortalecida no próximo ano, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.